Pedro capítulo 1, versículo 9. Diz aí, irmãos: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Diga glória a Deus. Então vamos parar e analisar aqui, irmãos. Eu escolhi esse versículo só para nós entendermos o que está se falando aqui. Lembra que aqui é Pedro, né? Então é um apóstolo onde ele foi escolhido diretamente por Jesus. Foi passadas as instruções para ele. Não foi alguém que hoje disse que Deus revelou ou que inventou alguma coisa. Não, Pedro recebeu direto de Jesus e deixou registrado para nós a palavra dele, os ensinamentos dele aqui nessas epístolas. Aí o que a gente vê? Nesse versículo ele diz: olha, o fim da nossa fé é a salvação da alma. Nós fomos chamados para seguir um caminho, uma carreira de fé. Só que o final dessa carreira, né, o auge dessa carreira, o objetivo dessa carreira tem que ser a salvação da alma. Foi para isso que Jesus morreu, para nos salvar, para que nós hoje tenhamos o alcance da vida eterna. Diga glória a Deus. Então aqui o assunto é a salvação da alma. O fim da fé é a salvação da alma. Infelizmente, né, irmãos, a gente vê aí de maneira geral muitas pessoas no meio religioso deixando a salvação de lado. Muitas vezes se fala da fé para resolver problemas, para alcançar uma vitória. Tem pessoas aí que só falam de bênção, 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 vitória, vitória, e vem que Deus vai te abençoar, vem que vai mudar a tua vida, vem que tu vai receber tal coisa. E aí a pessoa busca e usa a sua fé apenas para as coisas da terra, apenas para receber coisas deste mundo. E nós devemos entender que o maior objetivo de nós termos fé tem que ser alcançar a salvação da nossa alma, a eternidade com Jesus. Diga glória a Deus. E aqui Pedro fala um pouquinho mais. Vamos lá no versículo 13. Diz assim: portanto, então por isso que eu quis ler, né, um versículo esse que fala que a fé, o fim da fé é a salvação da alma, porque esse é o assunto. Então ele diz: se o final da fé é a salvação da alma, portanto, o que nós devemos fazer? Se a gente sabe disso, que Jesus morreu para salvar a nossa alma, aí ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então está falando aí, cingindo os vossos lombos, né? O vosso lombo com entendimento, diz ali, do vosso entendimento. Quando fala cingir, é vestir, né? Então naquela época, imagina a vestimenta como é que era. As pessoas tinham lá mantos, né? Usava-se lá um manto comprido, e aí se a pessoa fosse correr alguma coisa nesse sentido, ela cairia. Então cingir o lombo é cingir a roupa, ou os lombos, como diz ali, é você recolher esse manto, é você estar preparado para correr, preparado para agir. Amém, irmãos? Então está dizendo aqui: esteja, entre outras palavras, preparado com entendimento, para você seguir este caminho, esperando. Então, ou seja, nós fomos chamados, todo mundo que foi chamado por Jesus, todos nós que fomos chamados por Cristo, nós vamos ter que esperar a vinda dele ou a nossa partida.
Diga glória a Deus. Então a nossa vida tem que estar totalmente voltada para este propósito, para esperar a eternidade. Amém, irmãos? Então está dizendo aqui, eu tenho que me preparar para esperar essa eternidade com entendimento. Diga glória a Deus. E aí diz esperando, então faz menção de tempo. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que esperar, eu tenho que aguardar, e isso requer paciência, requer entendimento, né, de Deus na minha vida, para que eu possa aguardar até chegar na eternidade com Cristo. Amém, irmãos? Então eu tenho que nisso me revestir da palavra de entendimento em nome de Jesus. Amém? E aí qual tem que ser a nossa atitude? Diz aí mais, ó. A gente vai aguardar então, esperar Jesus nos levar para a glória, para a eternidade, né? E no versículo 14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando, não aceitando a concupiscência, as concupiscências, que é os desejos da carne, que antes havia em vossa ignorância, em vossa falta de conhecimento. Amém? Então olha só o que está dizendo aí, irmãos. Está dizendo, vamos esperar a vinda de Jesus. Bom, a minha fé tem que me levar à salvação da minha alma. Então o que eu vou esperar? Como é que eu vou fazer para chegar nessa salvação, nesse trajeto até a salvação? Eu tenho que me cingir de entendimento, eu tenho que buscar o entendimento, e como diz aí, eu tenho que ser obediente a Jesus, obediente a Ele, e rejeitar a carne, o desejo da carne, as carnalidades, como diz aí, as concupiscências que antes me dominava, como diz aí, quando eu era ignorante. O que é ignorante? É a pessoa sem conhecimento. Amém, irmãos? A palavra ignorante às vezes soa como agressiva, né? Para quando alguém chama outra pessoa, ignorante, né? Mas a palavra ignorante, olha aqui meu pastor, a palavra ignorante significa sem conhecimento. Então voltamos ao que a gente iniciou aqui. Fala, cingindo os vossos lombos com entendimento. Sim ou não? Então eu vou buscar o entendimento para quê? Para que a carne não me domine mais, para que a concupiscência não me domine mais, e eu venha obedecer à vontade de Jesus. E diz mais ali, ó, no versículo 15, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então veja só, irmãos, Jesus nos chama para um caminho de fé, para chegarmos na salvação da alma. Nesse trajeto eu tenho que me encher de entendimento, e eu tenho que obedecer a Jesus e entender que a carne vai combater contra a vontade de Deus. Como chega a dizer ali, você tem que abandonar a vontade da carne, você tem que, chega a usar a expressão ali, não se conforme com a carne que antes te dominava, a concupiscência, os desejos carnais que te dominavam. Não se conforme com ela e obedeça à vontade de Deus, se santificando. Seja santo como Ele é santo. O que é santificar-se? É você abandonar aquilo que é errado. Santo não é aquela imagem de escultura de gesso. Santo é separado do pecado. Então eu vou me separando e obedecendo a Deus. Se antes eu tinha vontade de brigar, de odiar, de pecar, de fazer alguma coisa errada, sei lá, a vontade do ódio, da vingança, hoje eu entendo, hoje eu tenho entendimento de que isso é o domínio da carne para me levar para a destruição eterna, para a morte eterna. Então, com o entendimento, eu não vou mais obedecer à vontade da carne, eu vou obedecer à vontade de Deus e vou me santificar, tirando da minha vida aquilo que é carnal, aquilo que é pecaminoso. Amém, irmãos? Eu até lembro de um exemplo de uma pessoa, o Espírito Santo tocou no nosso coração hoje de usar esse exemplo, né, irmãos?
Uma vez uma pessoa, um jovem até, ele veio à igreja e ele ficou sabendo onde era a nossa igreja, me mandou mensagem, e nas mensagens ele dizia assim: eu já fui em várias igrejas e eu preciso de libertação, eu preciso libertar minha vida, que não adiantou. Eu fui lá, recebi a oração do fulano, do ciclano, e eu queria me libertar e nada adiantou, eu não me libertei. Aí, resumindo a história, ele veio num culto, assistiu o culto. No final do culto, a gente foi conversar com ele e ele repetiu a história que já oraram por ele, mas ele não se libertou e tal. Vamos levar primeiro para eu como pastor. Eu podia pensar na minha carnalidade, eu podia pensar: o quê? Vários oraram e nada aconteceu, deixa para mim agora que eu vou resolver. Eu podia virar para ele, já sair botando a mão e dizer: não, deixa aqui que eu vou orar e vou resolver a tua vida aqui nesse momento, vou expulsar esse mal aqui agora. Eu podia pensar de maneira orgulhosa, vaidade, carnalidade, eu vou resolver aqui. O que eu fiz, irmãos? Eu busquei a direção de Deus para falar com ele. Eu pedi para ele sentar, conversei com ele. Conversa vai, conversa vem. A Bíblia nos ensina a seguir a direção do Espírito Santo. Sabe qual era o propósito desse rapaz? Sabe por que ele queria se libertar? Ele, nas palavras dele, ele disse para mim que ele queria se libertar da depressão para poder sair para as festas do mundo. Ele queria prosperar para ele, porque ele ir para as festas sem dinheiro não ia adiantar, que ele tinha que ir para as festas com dinheiro. Quem está compreendendo, pastor? Só que todos que ele passou pedindo libertação, ninguém perguntou para ele, ninguém conversou com ele, porque, irmãos, quando você tem entendimento, estou falando um pouco até do nosso ministério mesmo, irmão, não é o pastor que muda a tua vida, daqui a pouco nós vamos ver isso. Não é o pastor, não é a igreja, é as nossas atitudes que mudam a nossa vida. Amém, irmãos? Passou da fase que eu, como pastor, achava que eu ia resolver a vida das pessoas, ia mudar a vida das pessoas, porque não é eu como pastor. A gente vai aconselhar e dar o entendimento, mas depende da pessoa ter a atitude e mudar, abandonar a carne e seguir a vontade de Deus. Amém, irmãos? E aí eu poderia agir dessa forma, como talvez os outros disseram: não, vem cá que eu vou orar aqui, tu vai ficar liberto. E não conversaram com ele para ver o que estava acontecendo. E aí, quando a gente conversou, a gente viu. O que a gente acabou de ler hoje? Qual foi o início dessa mensagem? O final da nossa fé é a salvação da alma. A tua fé vai funcionar se você tiver propósito de alcançar a salvação da tua alma. Se você estiver usando a tua fé só para coisas da terra, só para coisas materiais, irmão, até quem não tem fé consegue coisa material. Ou não? Sim ou não? Até quem não tem fé. Então, meu irmão, talvez você diga: mas é a minha fé, mas você não tem a salvação, você não tem o objetivo da eternidade. Sinto lhe dizer que a tua fé não vai funcionar, que aquilo que você está fazendo não vai trazer resultado, porque o objetivo da fé é nos levar à salvação eterna. E se eu não estou com esse objetivo, meu irmão, eu estou na carne, eu estou sem entendimento. Como que a gente leu aqui, nós éramos dominados pela carne, pela concupiscência carnal, no tempo da ignorância. E está dizendo aí o que? Abandona isso, larga essa falta de entendimento e busque o entendimento de Deus. Esse é um exemplo, isso que eu dei o exemplo desse rapaz, que é um exemplo disso. Ele queria usar a fé e estava indo de igreja em igreja, mas não era para a salvação da alma dele, não era para estar com Jesus que ele estava buscando. Ele queria resolver um problema de depressão, de falta de dinheiro, para ir lá no mundo e fazer farra.
Você acha que Deus vai ouvir e vai responder essa oração, irmão? Você acha que Deus vai abençoar? Ai, pastor, mas aconteceu em algum caso, meu irmão. O diabo também, a palavra diabo, Satanás, também significa enganador. Ele também sabe como enganar, como enrolar, como fazer as pessoas caírem em cilada. Então, às vezes, até o capeta lá agindo para a pessoa achar que está no caminho certo, quando ela não tem o objetivo da vida eterna. Você está compreendendo? Jesus não morreu, claro, não vai confundir o que a gente está falando. Ele quer a nossa prosperidade, vida e vida com abundância. Inclusive ele diz: quem buscar o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Mas, meu irmão, ele não morreu para você apenas receber uma bênção terrena, material. Ele morreu para a salvação da tua alma, para você hoje ter a fé e alcançar a vida eterna. Diga glória a Deus. E aqui nós vemos que a palavra diz para nós não nos conformarmos mais com o domínio da carne, e agora nós seguirmos a obediência a Deus, nos santificando. Então nós vamos tirando aquilo que é errado, aquilo que é pecado da nossa vida, e vamos fazendo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então pense nisso, né? Se pergunte: você tem usado a tua fé para qual objetivo? Para alcançar a salvação da tua alma? Ou você tem usado a tua fé apenas para resolver coisas deste mundo? Porque você foi chamado, não foi só para resolver coisas deste mundo, até porque nós vamos ver hoje que esse mundo é passageiro, tudo aqui vai terminar. Agora aquele que faz a vontade de Deus vai ser eterno. Diga glória a Deus. E aí, às vezes a pessoa não sabe o porquê não está trazendo resultados para a sua vida, e um dos motivos é a carnalidade. Quando fala que não se conforme com a concupiscência que antes nos dominava, pela ignorância, pela falta de conhecimento, a gente pode levar também para o mundo. Não é o mundo aí fora não é dominado pela carne? Sim ou não? Pelas vaidades, pelo orgulho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A gente vê que o mundo é dominado pela carne, as pessoas seguem a vontade da carne. Tanto é que a palavra também diz: não se conforme com o mundo. Então é a carne, é a concupiscência, é o domínio carnal. Então, se o mundo age dessa forma, dominado pela carne, nós não podemos agir. Nós não vamos agir com vaidade, com orgulho, com soberba, né? Não vamos agir com ódio, enfim, com pecados. Leva para o lado aí de pecado, de vontade carnal. A gente pode levar até para o lado espiritual, né? Quantas pessoas, irmãos, ela acha que está livre porque não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Jesus, com a palavra, e ela acha que é livre, quando na verdade ela está sendo prisioneira da carne, porque ela não domina a sua vontade, ela não consegue vencer a sua própria vontade. Eu lembro até de uma pessoa uma vez, que eu citei hoje nos cultos o exemplo, que ela saiu da igreja, saiu da obra e botou nas redes sociais: agora nos domingos eu estou livre. Ou seja, ela estava fazendo a vontade da carne. Quem está compreendendo, pastor? Em vez dela ter compromisso com Jesus, com a palavra, se santificar, ter uma intimidade com Deus, ela, eu estou livre, estou bem, estou feliz. Não, você está dominado pela carne. E está dizendo aqui: quem entende, quem tem entendimento, não vai mais deixar a carne dominar. Entre outras palavras, não vai deixar mais a carne dominar a sua vida, e agora vai obedecer a vontade do Senhor, se santificando. Diga glória a Deus. Olha o que diz mais aí, olha só como depende de cada um de nós, no versículo 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, em respeito, profundo respeito, durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Olha só o que está dizendo aí: se invocais por Pai
aquele que não faz acepção de pessoas. Ele não trata diferente as pessoas, e sim ele julga conforme a obra de cada um. Amém, irmãos? E aí ele diz: se eu sei disso, que o meu Pai julga todas as coisas conforme a obra de cada um, eu tenho que andar em temor no tempo da minha peregrinação. Quando fala peregrino é porque a gente não pertence mais a esse mundo. A gente, quando aceita Jesus, lembra que aqui é Pedro. Esse é o evangelho que vem de Pedro, irmãos, daquele que Jesus colocou como líder da igreja. E o que ele se refere a nós? Que nós somos peregrinos, não pertencemos a esse mundo, somos da Nova Jerusalém, pertencemos à cidade santa. Diga glória a Deus. E aí, no tempo que a gente está peregrinando aqui nesse mundo que não é nosso, como é que a gente tem que agir? Diz aí: temos que agir fazendo a vontade do Pai, porque aquilo que a gente faz nós vamos colher, o que a gente planta a gente colhe. Então nós vamos andar com temor. Veja que mais uma vez faz referência a tempo. No início a gente falou: enquanto estamos aqui, chega a dizer lá, né? Esperai, né? Diz assim: enquanto estamos aqui, vamos nos revestindo de entendimento, vamos fazendo a vontade de Deus e esperando a eternidade. Então é tempo, tudo é tempo, temos que esperar. E agora diz: enquanto estamos aqui peregrinando, durante esse tempo, vamos andar com temor, vamos andar sabendo que o que nós plantamos nós colhemos, que não tem aquela história de nós plantar um monte de coisa ruim, mas o papai nos liberar e não acontecer nada de mal. Não, nós plantamos o mal, vamos colher o mal. Ele não faz acepção de pessoas, ele não vai olhar para um e dizer: ah, esse aqui é bonitinho, eu vou abençoar, o outro não, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Amém? Claro que muitas pessoas confundem o que a Bíblia ensina, que nós somos um corpo e cada um tem uma função, mas todos são importantes para Deus. Amém, irmãos? A Bíblia nos compara a um corpo. Deus compara a gente com cada função. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, mas todos são importantes para Deus. E Deus não faz separação: ah, esse é mais importante que o outro, esse é melhor do que o outro. Não, Ele nos abençoa segundo as nossas obras. Diga glória a Deus. Eu até, falando nisso, eu lembro de um exemplo que eu usei hoje também, de um rapaz. E eu sou contra, né, irmãos, aquele negócio de ficar revelando coisa para as pessoas, que você é especial para Deus, que você é o escolhido de Deus, que você é não sei mais o que. Todo mundo aqui é especial, todo mundo é escolhido, todos nós fomos chamados por Deus. Diga glória a Deus. Ele não faz separação, cada um tem uma função na igreja diferente, na sua família diferente, mas todos são especiais. Diga glória a Deus. E eu lembro de um rapaz que ele falou isso para mim: ah, que me revelaram. Fui atender ele até na igreja lá em Osório, e ele: ah, que me revelaram que eu vou ser um pastor, que eu vou ser pastor de multidão, que não sei o que. E ele falando que revelaram para ele, que disseram, profetizaram e não sei mais. Irmão, enquanto ele falava, eu quase caí duro no chão com bafo de cachaça. Aí eu virei para ele, como ele conhecia a palavra, eu falei para ele, mostrei para ele: olha, se te revelaram isso, não importa, o que importa é as tuas atitudes agora. Amém, irmãos? E quantos estão nessa história de que eu sou especial e está lá no mundo brincando com o diabo e dizendo: ai, Deus Ele me olha de maneira especial, ai, Deus vai me guardar, ai, Deus, eu sou diferente dos outros. Que diferente, irmão? Está escrito aqui: o nosso Pai não faz acepção de pessoas, Ele não coloca alguém mais especial que o outro. Ah, pastor, mas por que o fulano foi abençoado e o outro não? São as obras de cada um.
as minhas obras vão me levar à bênção ou à maldição, vão me levar às coisas boas ou às coisas más. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? Então, se eu chamo o Pai Celestial, né, e eu sei que Ele é correto, e Ele vai me dar segundo o que eu estou plantando, então eu tenho que andar nesse tempo aqui, sabe, com respeito, com temor, sabendo que eu vou colher aqui. O problema, se eu plantar coisa ruim, eu vou colher problema, vou colher maldição, e pior, eu poderei colher para a vida, para a eternidade, uma morte eterna. Vai depender das minhas atitudes. Você está compreendendo? Então nós temos que pensar, irmão, Jesus não veio para apenas nos abençoar aqui na terra. O objetivo de Jesus é nos levar à nova Jerusalém, à eternidade com Deus. E se eu não tenho entendido isso, eu tenho que buscar a direção de Deus para que Ele venha me mostrar, para que Ele venha testificar no meu coração essa palavra. Amém? Deus te chamou para a eternidade, e nessa caminhada aqui você vai plantar obediência, vai plantar o bem, você vai colher o melhor de Deus e vai colher uma vida eterna com Ele, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Até fala aí sobre Jesus, ó, que Ele pagou o preço por nós. Vamos continuar lendo aí. Diz aí 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que se estragam, que terminam, né, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã, inútil maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos. O que está escrito aí? Por amor de vós, por amor de todos nós. Jesus se manifestou e derramou o sangue dele na cruz por amor de todos nós, para salvar a nossa alma. E Ele nos comprou, não com ouro, não com prata, com coisas que terminam, que estragam. Ele nos comprou com seu sangue precioso. Diga glória a Deus. Meu irmão, não adianta nada a pessoa viver uma vida aqui na terra com tudo que ela quer material, sendo que a alma dela não foi salva, ela não alcançar a eternidade. É a mesma coisa que aquilo que Jesus fez por ela não ter valido de nada, porque Ele morreu para salvar a nossa alma. Aqui são quantos anos? 100? Né? Vamos crer que muitos vão chegar a mais de 100 em nome de Jesus, pela fé. Diga glória a Deus, né? Vamos crer em nome de Jesus. Para Deus tudo é possível. Vamos dizer que mais que 100, cento e poucos anos. Que isso se compara à eternidade, a uma vida eterna com Jesus, aonde lá não haverá dor, não haverá choro, será alegria eterna. Irmão, vale a pena você manter a fé na eternidade, e você não trocar a tua salvação por nada que o inimigo te ofereça aqui na terra, pelas vontades da carne. Para satisfazer a tua carne, você poderá perder a tua vida eterna. Então não caia nessa cilada. Ele te comprou com o seu sangue precioso. Diga glória a Deus. Diz mais, ó, versículo 21: e por Ele, por Jesus, né, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando, presta atenção aí agora, ó, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então está falando aí para a gente seguir o caminho, diz aí, purificando a nossa alma, obedecendo à verdade. Amém? A alma
coração, mente é a mesma coisa, a sede dos pensamentos, das emoções. Pastor Leonardo, como é que eu ando aqui na terra purificando a minha alma? Quando você não obedece à vontade da carne e sim à vontade de Deus, como diz aí, obedecendo à verdade. E quando fala que obedecer à verdade, irmãos, é a mesma coisa que dizer que é uma pessoa que ama a Deus. Como assim? Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quem não me ama não guarda os meus mandamentos. Quem ama Jesus vai guardar os mandamentos, a verdade, a palavra da verdade, e vai purificar a sua vida, vai tirar da sua vida aquilo que é errado. E fala também sobre o amor de irmão, amor uns pelos outros, que a gente entende que é amar a Deus e amar o próximo, é cumprir tudo que Deus nos ensina. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Então Jesus está nos mostrando aqui que a gente purifica a alma obedecendo a verdade. Então você tem que pensar e analisar: eu estou caminhando aqui na terra obedecendo a carne, obedecendo ao que o mundo dita, ou eu obedeço à vontade de Deus, à verdade, à palavra dele? Se eu estiver caminhando, me esforçando para seguir a palavra, eu estarei purificando a minha alma, praticando o amor, eu vou alcançar a eternidade. Diga glória a Deus. E olha como é importante a palavra, irmãos, a palavra de Deus na nossa vida. Olha o que diz aí no 23: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que não se estraga, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós sabemos, humanamente falando, o homem coloca semente na mulher, falando aqui grosseiramente, só para entender, coloca semente na mulher, nós nascemos, o ser humano nasce, não é assim? Carnal, lembra que está falando de carne, então o ser humano nasce da carne. Agora, a palavra sendo colocada em você, gera um novo nascimento na tua vida, e faz você ser gerado para sempre. Diga glória a Deus. A palavra na tua vida, a palavra na tua alma, faz você ser gerado de novo para alcançar a vida eterna. Não é o que diz aí? Vamos ler de novo. Sendo de novo, novamente gerados. Você é gerado espiritualmente, é algo espiritual, não de semente corruptível, que se estraga, que termina, que é a carne, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Quando você coloca a palavra na tua alma, no teu coração, na tua mente, e passa a obedecer, você é gerado de novo. Esse negócio que talvez você encontre pessoa dizendo aí que é nova criatura, mas não segue a palavra, é história, conversa fiada. Porque a semente que nos gera em nova criatura é a palavra de Deus. O que purifica a nossa alma é obedecer a verdade. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus que nos leva a essa eternidade. Agora, irmãos, lembra que está se falando de eternidade, está se falando de esperar até manifestar-se a glória de Jesus na nossa vida, a vida eterna. Fala que no tempo que a gente está aqui peregrinando, temos que estar cuidando como a gente anda, para andar fazendo a vontade de Deus, E aí agora ele nos mostra aqui sobre a nossa vida, carnalmente falando, naturalmente falando, que a nossa vida não é nada, entre outras palavras. Olha o que diz aí no 24: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, a nossa vida é como uma erva. Está nos comparando a uma flor, a glória nossa, como uma flor de uma erva. Pense nisso.
Você olha uma florzinha lá, todo mundo, quem sabe, passa, ai que bonita, ai que linda. Normalmente, pelo menos que eu saiba, né, toda flor logo em seguida cai e termina, sim ou não? Está se falando da nossa vida, da nossa carne. Talvez você diga, pastor, mas está tão bom viver livre, né, seguindo a vontade da minha carne, sei lá, bebendo, fazendo coisa errada, a carne deseja, eu vou lá e faço, eu brigo mesmo, eu tenho ódio mesmo, eu vou lá e faço o que a minha vontade da carne deseja. Talvez você diga, pastor, eu estou forte, é uma glória. Só que está dizendo aí, vai passar, vai terminar. Como uma flor que logo termina, seca e acaba, assim é a vida do ser humano. E de maneira geral a gente vê isso, sim ou não? Quando você era mais novo, você tinha uma força. Com o passar do tempo a tua força vai diminuindo, sim ou não? A capacidade de você fazer muitas coisas vai diminuindo. Você vai perdendo as tuas forças e o teu corpo e o nosso corpo vai virar pó, vai terminar. Só que quem guardar a fé em Jesus vai permanecer para sempre. Quem guardar a semente que permanece para sempre, que é a palavra no coração, praticando até o fim, mantendo a fé, vai alcançar a eternidade. Amém, irmãos? Então, assim como uma erva seca, assim é o ser humano. Nós vamos terminar. Eu até vi essa semana um vídeo que até me emocionei quando eu vi ele, fiquei imaginando, né? Pensando, refletindo naquele vídeo. Claro que a gente sabe que muitas pessoas fazem vídeo aí mais para aparecer, né? E coisa e tal. Lá para cima do Brasil tá bem quente. E aí eu vi um vídeo de um senhor já, deve ter lá os seus 50, 60 anos, e ele tinha os seus pais vivos junto com ele, né? E aí ele pegou uma mangueira lá, estava se molhando e gravando tudo, né? E ele falava que nem uma criança, irmãos, que nem uma criança. Pai, eu vou te molhar porque está calor, pai, vem cá se refrescar. Mas brincava com o pai dele ali e tudo, e molhou o pai, se molhou junto, e ficou jogando água. Daí a mãe estava por ali, ele, vem cá mãe, e não sei o que, e brincando com eles, né? E brincando e tal, e se molhando. E aí os pais dele deviam ter aí uns 90 anos, quase 80, 90 por aí, não deu para perceber assim exatamente, mas mais ou menos isso. E aí eu fiquei olhando aquela situação, irmãos, e a gente sabe que a vida deles vai terminar, se Jesus não voltar, claro, né? Se eles realmente, né, se voltarem para Deus, eles vão ser eternos. Mas vamos falar das coisas na natureza, natural, né? O que naturalmente ia acontecer? Aquele rapaz, aquele senhor já vai ver os seus pais partindo, e depois ele vai partir, vai terminar a vida deles, sim ou não? Vai acabar. E aí eu fiquei ao mesmo tempo pensando e meditando sobre isso. Meus irmãos, será que aquilo que ele estava fazendo ali não aconteceu muitas vezes quando ele era pequeno? Quando ele era uma criancinha? Sim ou não? Hein? Quando a pessoa tem a vida toda pela frente, ela se acha gloriosa, ela acha que é a dona do pedaço, sim ou não? Como diz aí a última bolachinha do pacote. Né? Ela se acha porque a vida toda é o Superman, né? É o que pode tudo. Só que com o passar do tempo a gente vê que a gente não é nada. Você está compreendendo? E ao mesmo tempo que eu via ele fazendo aquela situação ali toda, eu pensava, um dia ele era pequeno, os pais eram mais novos, quem sabe aconteceu isso também. Só que agora está terminando. Aqui na terra vai terminar. Por isso também a importância de nós lutarmos e intercedermos pela nossa família, para levar eles para a salvação eterna também. Amém, irmãos? Porque assim como a gente sabe que quem guarda a palavra vai ser eterno, quem não guarda vai morrer, vai terminar, vai secar. Então imagina, normalmente quando a pessoa não crê em Jesus, ela acha que a morte acabou tudo. Sim ou não?
Sim ou não, irmãos? E aí ela chora, ela sofre, porque ela conclui, porque ela não tem fé que nós temos em Jesus, né? Que acredita na salvação, na vida eterna, enfim. E aí ela olha e diz: ah, acabou, nunca mais eu vou ver esse familiar, ele terminou, acabou. E é exatamente isso que vai acontecer para aqueles que não aceitarem Jesus. Vão terminar, vão acabar. Só que aqueles que colocaram a palavra, que creram, lembra que a própria palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles que invocaram, que creram em Jesus, vão ter a vida eterna, vão ser eternos. Então aqui no mundo, meu irmão, vai passar a tua vida, vai passar os teus familiares. Eu até fiquei pensando até em mim mesmo, né? Particularmente naquela situação, fiquei pensando em mim mesmo, né? Que só Deus sabe, com os meus filhos, que um dia eu vou terminar também. Um dia nós não seremos nem um retrato na prateleira de alguém, se bobear. Vai chegar o dia que a gente não vai ser nenhum retrato na prateleira de ninguém. É ou não é verdade? Vai terminar. Claro que eu estou falando aqui se Jesus não volta. Amém, irmãos? A gente vai acabar. Humanamente falando, vai terminar a glória, vai secar a flor, vai acabar, né? Olha para o mundo aí, geralmente a gente vê muito isso na área de fama aí do mundo, né? De televisão, de fama, sim ou não? Quantos aí famosos a gente vê depois reportagens aí, os camaradas estão até como mendigo, estão lá, né, destruído, com a vida destruída, sim ou não? E um dia estavam com uma flor bem brilhosa, todo mundo, né? Ai que glória, ai que maravilha. E agora terminou. Tudo nesse mundo vai terminar. Tudo que você conquista, tudo que você possui, o teu corpo vai virar pó. Tudo vai terminar. Olha como é importante você crer e manter o foco na vida eterna. A eternidade é a maior bênção que Jesus conquistou para nós. Diga glória a Deus. E é o que está falando aí na continuação, ó, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós, o que está escrito aí? Foi evangelizada. Qual o evangelho que a gente ouve hoje? Será que a gente ouve esse evangelho? Lembra quem é que está falando aqui? O apóstolo Pedro. 3 anos face a face com Jesus, recebendo instruções. Espírito Santo, primeira vez desce sobre eles. Ele chamado por Jesus para ser o líder da igreja. E ele diz: é esse evangelho que está sendo pregado. E hoje a gente vê esse evangelho sendo pregado no mundo. Muitas vezes é o evangelho do mundo, é o evangelho da prosperidade. Não estou dizendo que Deus não prospera, mas é o evangelho da resposta. É o evangelho da solução do teu problema aqui na terra. É o evangelho da bênção. Vem cá que a bênção vai vir. Vem cá que eu vou te abençoar. Vem cá que eu vou resolver os teus problemas. Esse é o evangelho que muitas vezes a gente vê sendo falado. As pessoas crendo e querendo as coisas do mundo, mas não tendo fé para alcançar a vida eterna. Não crendo na eternidade, que vai alcançar a vida eterna. Lembra que a gente iniciou falando? O fim da nossa fé, a salvação da alma. A salvação da tua alma é o maior objetivo de você ter fé. Deus te deu uma porção de fé para você alcançar a salvação da tua alma. Eu até usei também o exemplo, não estou aqui, não vai confundir quem a gente está falando, né? A gente não vai usar demônio para fazer pessoas acreditarem em Deus, mas não sei se você viu ou já presenciou ao vivo, né, manifestações de demônio ao longo desses anos aí pastoreando. Já fazem aí um pouquinho de tempo, uns 14, 15 anos eu acho, que a gente pastoreia, e a gente já expulsou antes de obreiro muitos demônios. Inclusive um familiar meu, quando a gente chegou na igreja, um demônio incorporou nele, dizendo que queria matar, que queria quebrar as pernas desse familiar.
E é um dos motivos de eu estar aqui pregando a palavra hoje para você. E no momento que eu vi que existia esse mal, eu queria combater esse mal, né? Dentro de mim veio o desejo de não aceitar, de mostrar, né, para as pessoas que existe o mal. E o que eu quero mostrar nisso para você? Se um ser espiritual do mal, que Jesus diz que ele é o ladrão, ah pastor, por que Deus permite? Não foi Deus que permitiu, o Adão que permitiu. Ele que pecou e deixou o diabo entrar na nossa vida. Exatamente isso que aconteceu. O Adão aceitou o engano do diabo e permitiu que o pecado entrasse e trouxesse morte para nós. Quem está compreendendo, pastor? Lembra que Deus nos criou para ser eterno. Existia no jardim do Éden a árvore da vida, onde o Adão e a Eva tinham acesso e era para ser eterno. O que aconteceu? Eles abriram a porta para o pecado, para o diabo entrar, e a Bíblia fala que ele vem senão para roubar, matar e destruir. E aí eu quero falar nisso para você. Se existe um ser espiritual que incorpora, manifesta, que nem um bicho, que nem um animal, né, e mostra as garras e diz eu quero matar, eu quero destruir, e é algo espiritual que quem já presenciou ao vivo sabe que existe, que é real. E eu como pastor estou testificando para você que é real. Talvez muitos usam aí as manifestações para se promover, para levar pessoas a fazer outras coisas, mas daí isso aí é outra história. Que existe, que ele é real. E agora, se eu vejo essa manifestação, se eu entendo que isso é espiritual, como é que eu não vou acreditar na vida eterna? Que Deus vai me levar a uma vida eterna, que existe um reino espiritual. Quem está compreendendo, pastor? Né? Que se eu uso o nome de Jesus, eu vejo que existe o mal, eu uso o poder do nome de Jesus, esse mal cai por terra, a vida daquela pessoa que é expulso o demônio, ela melhora, né? Ela muda. E aí eu entendo isso, e eu não vou acreditar na vida eterna, que existe um mundo espiritual, e que Deus nos chama para estar com Ele eternamente, e que logo, né, conforme todo mundo disse, existe o mal, existe o bem. Sim ou não, irmão? E aí Jesus morreu para isso, para você chegar nessa eternidade com Ele. Mas eu não creio, ou eu vivo como se não existisse, ou eu não acredito, né? Ou tenho dúvidas, ou eu não sei, pastor, se vale a pena mesmo abrir mão de coisas deste mundo pela vida eterna, por Jesus, porque você não crê. Porque quando você crê, você abre mão de tudo pela vida eterna, você deixa tudo pela eternidade, porque você sabe que aqui na terra você vai ter o que? 100 anos, mas lá vai ser eterno, para sempre com Jesus. Diga glória a Deus. Não vai ter fim, vai ser alegria e vida eterna. Amém, irmãos? Então o que eu quero mostrar nisso para você? Você tem que acreditar. E se você não está acreditando, ou está vivendo sem propósito de chegar nessa vida eterna, então você não crê, então você está andando sem entendimento. Se você acha que aqui na terra é o auge da tua vida, você está andando sem entendimento, porque aqui na terra tudo é passageiro. Claro, vamos vencer, vamos crer que Deus tem o melhor, em nome de Jesus, mas aqui tudo é passageiro, aqui tudo vai ter fim. Agora lá não, lá vai ser eternidade com Jesus. Amém? Antes da gente orar, só para frisar bem que nós vamos alcançar a vida eterna, vamos ler ali em 1 João. Você está em Pedro, umas folhinhas aí para frente, só passar para frente aí, no capítulo 2 de 1 João, lá no versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aí: e o mundo passa, e a sua concupiscência, o que é carnal, o desejo da carne, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que está escrito aí? Permanece para sempre. Diga glória a Deus.
fazer a vontade de Deus, guardar a palavra que é para sempre no teu coração, vai levar você a estar eternamente com Cristo, para sempre com Deus. Diga glória a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus vai viver para sempre. Agora, irmãos, depende de nós fazermos a vontade de Deus, guardarmos a palavra, andarmos aqui na terra com temor e com entendimento. Se a carne me leva para o pecado, para o mal, eu não faço mais a vontade da carne. Se a carne quer me levar para longe da comunhão com Deus, eu rejeito, eu não me conformo com a vontade da carne, e eu vou fazer a vontade de Deus, porque se eu fizer a vontade dele, eu vou viver para sempre. Diga glória a Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Você quer alcançar a vida eterna? Quer estar com Deus para sempre? Faça a vontade dele, em que Deus vai te honrar em nome de Jesus. E lembre-se, Pedro disse: este é o evangelho que eu tenho pregado, este é o evangelho que tem sido anunciado entre vós. Então não é o evangelho do oba-oba, de tudo Deus resolve, bênção e bênção, aqui na terra é mar de rosa, é vitória, 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 e não sei mais o que, só bênção, bênção. Tem gente que acha que a vida dela é aqui na terra, e Deus o livre, se ela enfrenta um problema, já enlouquece, já quer abandonar Jesus. Que quem te vê nisso? Uma pessoa que não está com a fé na eternidade. O fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Diga glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Todos nós devemos seguir esse caminho de fé com entendimento. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje que o Senhor nos escolheu, nos chamou, meu Deus, para vivermos uma vida eterna, para estarmos contigo para sempre. E é através da Tua palavra que nós somos gerados nova criatura. É através da Tua palavra que nós vamos alcançar a vida eterna. Como o Senhor nos ensinou, devemos nos vestir de entendimento e seguir a Tua vontade, a obediência à Tua verdade, à Tua palavra, Pai. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós não queremos viver uma vida de engano, de, meu Deus, desânimo, uma vida de tristeza, uma vida de sofrimento aqui na terra e por toda a eternidade. Não, pois a Tua palavra nos ensina, Pai, que aquele que busca o Teu reino em primeiro lugar, tudo aqui na terra será acrescentado. Meu irmão, minha irmã, quando você ora pela salvação, quando você ora para buscar a força de Deus, para vencer a carne e fazer a vontade dele, é muito mais do que orar pela tua vida aqui na terra, porque a palavra diz que Ele sabe do que nós precisamos, antes mesmo de pedir. A palavra diz que Ele é o nosso Pai Celestial, e Ele quer o melhor para nós. Quando nós colocamos Ele na nossa vida como Pai, realmente Ele vai cuidar de nós, e o nosso papel é andar fazendo a vontade dele, vencendo a carne e alcançando a vida eterna. Fazendo assim, Ele estará conosco aqui na terra, e certamente venceremos. Pai, eu me levanto junto com essa pessoa agora, usando o poder do nome de Jesus, para expulsar toda a cegueira espiritual, toda a falta de entendimento. Meu Deus, quem sabe há demônios que têm cegado esta pessoa, ou têm tentado fazê-la desanimar. Eu me levanto agora junto com ela, contra todas as trevas, todo o pensamento maligno, toda dúvida, incerteza, desânimo, tudo aquilo que faz ela até mesmo pensar em desistir do caminho. Passa com o fogo do Teu poder, Senhor, de vida em vida, de irmão em irmã, e arranca todas as trevas, arranca todo pensamento maligno, todo sentimento ruim, dúvida, incerteza, tudo aquilo que atrapalha essa pessoa
pessoa de seguir este caminho da eternidade. Em nome de Jesus, que todas as trevas, todo o mal, na autoridade deste nome, em nome de Jesus, que saia da vida dessa pessoa, que saia dos caminhos dela, vai embora todo o mal, em nome de Jesus, Pai, e que venha sobre a vida de todos a tua presença, o teu Espírito Santo. Pai, eu sou limitado como homem, mas o teu Espírito Santo é ilimitado, e eu te peço, testifica no coração de cada um aqui a tua palavra. A tua palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos teus filhos, que o Espírito Santo confirma que existirá o juízo, a justiça. Então, Pai, testifica, mostra para cada um aqui, Pai, traz aquela certeza que existe a eternidade, a salvação da alma desta pessoa. Traga certeza no coração de cada um. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer na vida de cada um aqui, Pai. Se nós estivermos aqui, Senhor, e eu falo como pastor desta pessoa, meu Deus, se nós estivermos aqui apenas para resolver problemas da terra, e essa pessoa